Essa semana a gente recebeu uma pergunta de um dos nossos telespectadores que diz o seguinte: Gustavo, eu sou seu seguidor no YouTube e quero aportar R$2.000 por mês em empresas de energia para longo prazo, renda passiva. Focando em empresas sólidas, independente do custo da ação ela está descontada ou não, gostaria de saber se poderia me indicar duas. É claro que eu procurei entender um pouquinho melhor sobre o perfil do investidor e eu fiz duas recomendações, que são a Taesa e a Engie. Agora, sabendo qual é a escolha, vamos analisar um pouquinho mais profundamente. Mas antes, se você já é inscrito no canal, solta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui e não esquece de seguir todos os vídeos aqui do canal. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui é que esse daqui é um vídeo mais técnico e informativo e eu acabo trazendo mais informações sobre essas empresas porque elas são empresas que eu acabo acompanhando há mais tempo e eu tenho mais propriedade para conseguir abordar um pouco mais profundamente. Mas no fim, vamos ir exatamente para o que importa. Por que Engie e Taesa, Gustavo? Primeiramente, é importante a gente entender um pouquinho mais sobre o setor elétrico. É importante a gente entender que existem três principais segmentos, que é o segmento de transmissão, de geração e de distribuição, e eles estão aqui setados por risco. As empresas de transmissão, elas são empresas com baixo risco de investimento, porque normalmente elas têm contratos de longo ou longuíssimo prazo, e aqui a gente está falando em contratos de mais de 20 ou 30 anos, em que a maioria eles são reajustados pela inflação. Já as empresas de geração, elas são justamente as empresas que geram a energia. Elas são consideradas empresas de risco médio. O principal risco aqui associado é relacionado à parte de clima. A maioria das geradoras hoje, elas possuem ativos que são relacionados à parte renovável e, querendo ou não, a gente está sendo impactado ali por questão de chuva das hidrelétricas, por questão de vento das eólicas e também por questão de sol para geração solar. E por fim, onde mora o maior risco do setor elétrico hoje, que são as distribuidoras, porque elas acabam sofrendo muito mais com a inadimplência, com riscos políticos e também com outros fatores, principalmente em questões técnicas, que acabam afetando bastante o seu faturamento. Um outro ponto muito relevante para analisar é a questão do tipo de investidor. Aqui a gente está fazendo uma análise para um investidor mais conservador. Ou seja, ele é um tipo de investidor que ele não aceita ou ele tem uma capacidade reduzida de aceitar a volatilidade no mercado. Então, essas duas ações, tanto a Engie quanto a Taesa, elas são empresas mais sólidas e com pouca volatilidade de mercado e principalmente em momentos de crise, elas são empresas que elas acabam sofrendo menos com os impactos econômicos. Uma das análises que a gente vai trazer aqui é uma análise histórica. Mas é muito importante frisar de que a gente não tem nenhuma garantia do que aconteceu no passado vai acontecer no futuro, mas de qualquer forma, quando a gente está fazendo uma análise de ação, faz sentido a gente analisar qual é o movimento que as ações acabam acontecendo, principalmente a longo prazo. Vamos começar a nossa análise pela Taesa. A Taesa ela tem um valor de mercado aproximado de 12 bilhões de reais, tem um dividend yield na casa de 7,87%, que é um valor aceitável, tendo em vista que os valores médios de mercado do setor elétrico eles giram ali entre 5% e 8%, então é um valor bom, já está quase batendo ali no teto. A Taesa hoje ela tem mais de 15 mil quilômetros de linhas de transmissão espalhados por todo o Brasil, sendo que a maior delas é a Nova Trans, que ela liga Goiás até o Maranhão. Ela tem aproximadamente 1.300 quilômetros de comprimento e hoje a Taesa ela atua única e exclusivamente na parte de transmissão. Uma das dúvidas que eu recebo muito sobre a Taesa é: Gustavo, mas ela é uma empresa mega endividada, como é que ela vai ter futuro? E eu digo que sim, a Taesa ela é uma empresa que ela tem muitas dívidas, mas elas são dívidas consideradas como controladas. Se a gente aprofunda um pouquinho mais a análise do tipo de papel, do tipo de dívida que a Taesa ela tem hoje, grande parte das dívidas elas são atreladas ao IPCA. E no momento que a gente confronta com os contratos de linhas de transmissão, grande parte dos contratos eles são relacionados também com reajustes tarifários baseados na inflação. Ou seja, a gente tem um equilíbrio entre o aumento do valor da dívida e o aumento de receita da empresa. Isso aqui, no final, fica tudo equilibrado. Agora vamos fazer aquela análise histórica que eu tinha prometido para vocês. A gente vai começar aqui puxando os dados de maio de 2017, que foi justamente quando a gente teve o IPO da Taesa na Bolsa de Valores, e a gente vai analisar até os dias de hoje. Aqui na simulação a gente vai fazer aportes mensais de aproximadamente R$1.000. Então, no final das contas, a gente vai ter um valor investido de R$97 mil
em que teremos acumulado 12.591 ações na carteira. No final das contas, no final dos 97 meses de investimento, a gente teria investido aproximadamente R$97 mil e acumulado mais de 12 mil ações, que essas 12 mil ações em valor de mercado atual daria aproximadamente R$145 mil. Ou seja, só aqui a gente já teria aproximadamente 50% de ganho de capital. Um dos principais fatores que a gente ainda não analisou aqui, mas é um dos fatores que as pessoas acabam mais levando em consideração quando investem em empresas do setor elétrico, que são os queridos dividendos. Os dividendos da Taesa, se a gente somar desde o início da operação até os dias de hoje, levando em consideração a quantidade de ação que nessa simulação teria no momento da Datacom. Para quem não lembra, Datacom é justamente a data limite em que, quando fechou aquele pregão, a quantidade de ação que você tinha na sua carteira é a quantidade de ação relacionada que você vai ter de dividendo. Então, levando tudo isso daí em consideração, a gente teria acumulado cerca de R$50 mil de dividendo durante todo esse período. Ou seja, se a gente juntar o montante relacionado somente a parte das ações somado aos dividendos, daria aproximadamente R$200 mil. Ou seja, daria quase um valor de 100% do seu capital investido durante esses 97 meses. Um ponto que vale lembrar aqui é que eu estou levando em consideração os valores absolutos e não estou levando em consideração o valor da inflação aqui no meio. Eu queria trazer uma outra análise aqui, uma análise um pouco mais aprofundada, que eu sei que os mais disciplinados com certeza conseguiriam fazer, que é, ao invés de você embolsar aquele valor de dividendo, você pegasse ele e comprasse mais ações da Taesa. Isso daqui é o melhor dos cenários e, historicamente, se você analisar, sempre quando você reinveste os dividendos, o teu potencial de multiplicação de capital ele é sempre mais elevado. Então, para as ações da Taesa, vamos considerar com que você tivesse reinvestido também todos os dividendos e a gente teria um valor total de, ao invés de 12 mil ações, você teria acumulado mais de 19 mil ações, quase 20 mil. Isso daqui, a valores de hoje, a gente teria aproximadamente R$226 mil acumulados somente em ações da Taesa. Ou seja, você tivesse investido desde 2017 R$1.000 por mês, você teria investido, tirado do seu bolso R$97 mil e hoje teria 226 mil. Isso daqui representa um aumento de capital de 132% e se você anualizar, você vai ter um ROI de 20,6%. Para quem pensa em investimento, certamente um ROI de 20,6% é um valor fantástico. E agora vamos partir para a análise da Engie. Mas antes, pausa aqui o vídeo e comenta aqui embaixo. Você acha que nessa análise histórica a Engie ela vai sair pior ou vai sair melhor? A Engie hoje ela tem um valor de mercado aproximado de 37 bilhões de reais, entrega um dividend yield de 5%, bate ali no piso do valor médio do setor elétrico. Tem 11 GB de capacidade instalado e hoje ela tem uma visão estratégica de transição energética. Ou seja, recentemente ela vendeu todos os seus ativos que não eram renováveis e hoje ela acumula na carteira unicamente ativos hidráulicos, eólicos e solares, ou seja, toda a cadeia limpa. Vamos fazer aquela análise histórica agora para a Engie, mas levando em consideração que a Engie está um pouquinho mais de tempo no mercado, então ela está desde 2002, ao invés de 2017, como a Taesa. Então vamos puxar os valores desde 2015, ou seja, 10 anos atrás. Fazendo a mesma análise histórica para a Engie, então, investindo R$1.000 todos os meses desde janeiro de 2015, você teria investido um valor total de R$125 mil, que corresponde a cerca de 125 meses de aplicação. E esses 125 mil resultariam em um valor total de ações acumuladas de 5.096, em que, quando você leva em consideração a cotação atual, você tem um valor total investido de R$213 mil. E, levando em consideração também a questão dos dividendos, você teria acumulado R$78 mil em dividendo. Agora, fazendo aquela mesma análise dos mais energeticamente informados e melhores disciplinados aqui do Energia em Bolsa, em que eles reinvestiram todos os dividendos que eles foram recebendo. E isso aqui vai dar um total de 7.650 ações, que em cotação atual daria R$321 mil, em que, se você levar em consideração os 125 mil que você investiu, daria um ROI aproximado de 17,4% ao ano. E aí, você estava esperando esse resultado da Engie? Você achou que o ROI da Engie ia ser maior ou ia ser menor que o da Taesa? Comenta aqui. Mas lembrando novamente que aqui é só uma análise um pouco mais superficial sobre o histórico de operação dessas empresas e você,
em qual dessas duas você investiria? Ou investiria até nas duas, ou talvez até escolheria uma outra ação para investir? Comenta aqui embaixo. E eu quero saber se todos os conservadores também têm hoje na carteira Engie e Taesa. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e espero ver você nos próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau.